Como já trouxeram, a gente vai falar sobre arquitetura de microserviços, construindo aplicações desacopladas. Atualmente sou desenvolvedora no Nubank, sou uma travesti, meu nome é Nathalie, os pronomes são ela, dela. Deixa eu ver se eu acerto passar isso aqui, que a gente trabalha com tecnologia e não sabe usar. Será que eu passei? Espera. Acho que foi. Foi. Aqui está a nossa agenda de hoje, o que a gente vai falar. A gente vai começar passando ali rapidamente o que são microserviços. Eu acho que é um termo que todo mundo tem cansado de ouvir nos últimos anos, está em alta, parece que é a bala de prata da área de back-end. Quais são as vantagens, boas práticas, desvantagens, porque a gente tem desvantagem quando a gente vai trabalhar com microserviço, e responder a grande pergunta: usar ou não usar microserviços? Para começar, uma breve apresentação minha. Eu sou uma travesti, eu sempre reforço isso porque, assim, para mim especialmente, eu acho que é muito importante eu ocupar e falar dos temas que eu falo, sendo quem eu sou e mostrando que outras pessoas trans podem ocupar esse espaço. Não é uma militância à toa, eu acho que é extremamente importante, uma vez que a gente está no país que mais mata pessoas LGBTI no mundo. Então, assim, é importante eu estar onde eu estou, é importante eu representar as pessoas que eu represento, e isso eu carrego com muito orgulho. Tenho 33 anos, minha formação inicial foi em jornalismo, foram 10 anos trabalhando com jornalismo, desenvolvedora há 2 anos e meio, quase 3 anos, empreendedora. Nesses 13 anos aí de mercado de trabalho já empreendi algumas coisas, estou empreendendo algumas coisas agora, e aí na vida pessoal, amante de um pagode, então me chamem para um show do Periclão, do Revelação, podem contar comigo. Curto um reggaeton, me chama para uma baladinha que a gente está junto. E flamenguista, obrigado a São Paulo por voltar, a gente está na semifinal da Copa do Brasil, isso que importa. Então, assim, tô bem de vida ultimamente, o Flamengo está dando alegrias além do trabalho. Opa, viu? Falei que a gente mexe com tecnologia e não sabe usar isso? Tá. Aqui um pouquinho da minha trajetória, bem breve. Como falei, comecei com jornalismo lá em 2009, ainda no Maranhão, lá em São Luís, no Grupo Mirante. Em 2012, ajudei a implementar tanto o Globoesporte.com quanto o G1 lá em São Luís. Em 2020, aqui em São Paulo, foi quando eu comecei minha transição de carreira na Recode. A Recode é uma ONG do Rio que tem projetos ali para formar pessoas na área de desenvolvimento. É um projeto muito da hora e que foi a principal responsável pela minha transição para a área de desenvolvimento. Em 2021, passei pela TalkWorks, onde eu fiquei até o final do ano passado, e desde janeiro desse ano, atualmente, eu estou na Nubank. Feito essa pequena apresentação, agora sim, a gente entra aí no grande tópico da nossa palestra, que é o que são esses tais de microserviços. Então, microserviços nada mais vai ser do que uma abordagem para a gente escrever as nossas aplicações. Ela vai consistir especialmente na gente separar nossas aplicações em pequenas outras aplicações. Ou seja, principalmente ali na década de 90, quando você tem o primeiro desenvolvimento de grandes softwares e tudo mais, você tinha um desenvolvimento que era totalmente dentro de uma abordagem monolítica. Você colocava todos os recursos dentro de um único serviço, dentro de uma única máquina, e aquilo ali ficava disponível para todo mundo. Tem seus prós, tem seus contras, e isso, inclusive, a gente vai tratar hoje. Mas nos últimos, principalmente se a gente pegar aí na última década, de 2015 para frente, pelo que eu pesquisei, a gente viu essa abordagem de microserviços ganhando muito espaço no mercado e com muitos argumentos prós, e também tem suas desvantagens. Eu sempre gosto de falar que tem suas desvantagens porque dentro da área de tecnologia, dentro da área de desenvolvimento, a gente não pode tratar nada como se fosse a bala de prata para resolver nossos problemas. Existem contextos que o microserviço vai ser útil, existem contextos que o monolito vai ser útil. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouco de como isso vai funcionar na prática e mostrando também um pouquinho de quando vai ser útil, de quando não vai ser útil. E assim, até dando um spoiler da nossa pergunta final, a gente não vai chegar a uma conclusão específica. A gente vai precisar entender como fazer essa análise e como decidir quando usar, quando não usar. Passando aqui, vamos falar primeiro das vantagens do microserviço. E a primeira delas é uma das que eu mais gosto, é a flexibilidade dos microserviços. Quando você fala de microserviços, você imagina que você tem lá uma aplicação que vai tratar de compras. Então, você tem que ter uma rota ali que o teu usuário vai fazer o login, uma rota que ele vai confirmar a compra, que vai pegar os produtos, etc. Quando você tem tudo isso dentro de uma única aplicação, fica até difícil para você escalar essa aplicação com os seus times. Porque quando você vai fazer o deploy, se você for mexer em alguma parte que vai falar especificamente lá da parte de finalizar compra, você também vai ter que mexer em toda a aplicação que envolve usuário, produto e que não tem necessidade. Você só quer falar ali da parte que você está finalizando a compra, finalizando uma transação. Então, com a flexibilidade, e aí junta também ali a questão da escalabilidade,
você consegue fazer implementações, consegue fazer melhorias, desenvolver features, corrigir bugs de forma separada. Ou seja, se eventualmente o meu serviço de compra ele fica indisponível, só o serviço de compra vai ficar indisponível. Meu usuário vai continuar logando, vai continuar conseguindo ver os produtos, cadastrar os produtos, whatever. Então, a gente acaba tendo essa vantagem quando a gente está falando de microserviço. A terceira, disponibilidade. E aí bate um pouco nisso que eu acabei de falar. O que vai consistir essa disponibilidade? É exatamente isso. Eu posso ter uma perninha da minha aplicação que, por algum problema, acabou caindo, mas isso não vai impactar em toda a minha aplicação ficar indisponível. Então, isso é uma grande vantagem, e eu acho que é a principal vantagem quando a gente vai falar de microserviços. Nesse cenário, digamos que, beleza, o usuário só não está conseguindo fazer o login. Ele não consegue fazer o login, mas os usuários, eventualmente, que estão lá logados por cache, etc., eles conseguem fazer o fluxo ainda para finalizar suas compras, para visualizar os produtos, para criar os seus carrinhos de compra, etc. Então, eu consigo deixar minha aplicação disponível e de forma independente. A quarta, processamento. Quando a gente está falando de aplicações diferentes, então, cada um daqueles dados que a gente tem, eles vão ser processados onde eles têm que ser processados. Quando eu estou falando de fazer o login do usuário, as informações do usuário vai bater no meu serviço de usuário. Se eu estou falando de pegar o meu produto, ver o preço do produto, eu vou bater no serviço de produto. O que isso me garante? Ao mesmo tempo que eu tenho um serviço de produto rodando, eu posso ter paralelamente o serviço de usuários e também o serviço de compras. Então, eu tenho esses 3 serviços que eles vão estar sempre disponíveis, recebendo suas requisições e cada um fazendo o seu processamento individual. Em relação ao monolito, por que isso é uma vantagem? Se você tem tudo isso no serviço, mesmo na hora que eu vou pegar um produto, se eu tenho ali naquele mesmo serviço toda a lógica referente à compra, etc., eu naturalmente bato uma requisição, processo ela, depois bato outra, processo ela. Então, isso vai dar essa velocidade para a gente de acordo com os recursos que a gente for usar. E, por fim, independência, que vai ser a junção dessas 4 vantagens aí que a gente trouxe. Então, cada serviço vai ser independente, cada serviço eu vou poder corrigir os bugs de forma independente, vou poder processar os dados de forma independente, sem ter impacto um no outro. E aí, aqui até uma coisa sobre a independência, que é uma coisa legal, a palestra do João, que foi anterior, ele traz a questão de orientação a eventos. Então, são 2 palestras que acabam se complementando. A gente pode até pensar naquela palestra como um zoom out do que a gente vai ver agora, porque ela vai mostrar até um pouquinho antes de quando você vai entrar, de fato, em cada serviço. E essa aqui a gente pode pensar, poxa, estou dando um zoom ali naquela arquitetura de eventos, porque eu tenho um serviço para processar cada tipo de evento. Então, é legal que elas duas elas acabam se complementando, e são 2 conhecimentos que são muito válidos e a gente tem hoje massivamente dentro do mercado. Aqui eu trouxe um exemplo, basicamente só o diagrama, e aqui é como se fosse essa aplicação que eu citei para vocês. Aqui é como se fosse um monolito, como se nossa aplicação fosse um monolito. Então a gente tem, dentro de uma mesma aplicação, apenas com um banco de dados, toda a minha camada para os meus usuários, para os meus produtos e para os meus pedidos. Naturalmente, eu vou ter toda a lógica dentro de uma única aplicação e apenas essa aplicação vai processar todas as requisições. A gente pode ter alguns problemas aí, como questão de quantidade de requisições que essa aplicação pode receber, como ela vai processar todas as requisições paralelamente, etc. E aí, quando a gente divide ali microserviços, a gente passa a ter uma abordagem com cada uma delas separadas. E aqui um ponto que é legal a gente observar é especialmente nessa abstração aqui que a gente tem da representação do banco de dados. Na anterior, se a gente lembrar, a gente vai ter apenas um banco de dados para todas as informações. Quando a gente vai falar de microserviços, o ideal é que cada aplicação tenha o seu banco de dados. E aí você garante também a independência dessas informações de cada uma dessas aplicações. E uma coisa que a gente vai ver mais para frente, eu vou até entrar em detalhes, quando a gente está falando de um ecossistema com microserviços, geralmente a gente vai ter o tal do gateway, da API Gateway, para a gente centralizar as requisições, evitar ficar pensando, poxa, qual endpoint que eu vou bater, qual servidor que eu vou chamar. Então a gente vai ter uma arquitetura eu poderia dizer um pouco clean nesse sentido, até para a gente conseguir organizar a forma como a gente vai fazer nossas requisições. E aqui a gente entra na parte de boas práticas para a gente lidar com microserviços. Primeira delas que eu gosto muito é a gente isolar camadas que vão chamar serviços externos. Ou seja, imagina que vocês têm um serviço lá, algum serviço que vai fazer um login de usuário, e você tem uma parte lá que você precisa fazer o login social, que é com o Facebook, Google, etc. Geralmente, dentro da aplicação, aí já olhando assim um pouquinho para dentro do código, nessa hora você isola essa camada,
cria lá no seu código um service, um client, alguma coisa do tipo, que essa camada, somente ela, vai ser responsável por toda essa lógica do login social. E por que isso é importante? Digamos que você queira adotar 3 tipos de logins sociais diferentes. Eu quero adotar o Gmail, quero adotar o Facebook e o LinkedIn. Quando você isola cada uma dessas camadas, se você tiver um problema no login social do Gmail, na hora de você resolver, você não vai precisar bater cabeça de, como é que eu vou resolver isso sem impactar um LinkedIn, sem impactar o GitHub, whatever. Então, você consegue isolar essas dependências e você vai conseguir ter até um tempo de resposta mais rápido para eventuais problemas e até mesmo para implementar alguma feature, alguma regra de negócio nova ali. A segunda, definir um serviço com apenas uma responsabilidade. Aqui é onde geralmente a gente vê os famosos micromonolitos nascendo. Por quê? É muito complexo, de fato, você pegar dentro de um ecossistema de microserviços e definir qual vai ser a responsabilidade central daquele serviço. Vamos usar aqui o nosso exemplo de um serviço ali de pagamentos de compras de produto. A gente teria um serviço que é responsável pelos pedidos. Sendo que hoje, quando você vai fazer um pedido, a pessoa pode colocar o cartão de crédito dela. Quando ela coloca o cartão de crédito, geralmente essas informações do cartão de crédito são processadas por um serviço terceirizado, porque no Brasil você tem algumas regulamentações para isso, e você tem que contactar as empresas corretas para lidar com essas informações. E a partir daí, quando você começa olhando serviço por serviço, pensando serviço por serviço, geralmente você começa a pensar, o que faz de fato sentido dentro do meu serviço de pedidos e, de repente, esse meu serviço de pedidos ele não poderia ser quebrado em 2, tipo, um serviço que eu vou criar qual é o meu pedido e outro que vai lidar, de fato, com a parte do pagamento. Então, tipo, essa hora é onde começam a nascer os micromonolitos, como a gente chama carinhosamente. E por que isso acaba acontecendo? Porque é muito complexo. E essa decisão não é uma decisão que eu posso chegar aqui para vocês e falar, olha, existe o caminho certo, existe o caminho errado. Aí entra aquela famosa frase que se vocês ensinarem para todo papagaio ele vai virar sênior, depende. Então, a gente precisa analisar o nosso contexto, a gente precisa entender o que a gente quer fazer e, ok, eu quero fazer isso, isso, isso. Faz sentido eu, nesse momento, deixar acoplado. Faz sentido, nesse momento, desacoplar. E a gente vai ver mais para frente que, dependendo da situação, vai fazer sentido a gente também usar os monolitos. E o terceiro que a gente tem aqui é a questão de utilizar um API Gateway, como mostrei no diagrama. O que acontece? Especialmente hoje, e até com o advento dos BFFs, quando a gente tem um API Gateway, você consegue centralizar em um único endpoint, por assim dizer, todas as chamadas que você vai querer para aquela tua série de microserviços. Ao invés de eu ficar pensando, eu tenho que chamar o serviço usuários.com, tenho que chamar o serviço produtos.com, o serviço compras.com. Não, eu vou lá na hora que eu for... como eu vou configurar esse meu API Gateway, vou colocar lá, apigateway.com, eu sei qual vai ser a rota dentro desse meu gateway e o gateway vai fazer essa distribuição. E por que isso é importante? A gente consegue deixar o front-end com uma independência do back-end. E quando a gente está falando de microserviços, uma das grandes vantagens dele e uma das coisas que a gente mais precisa pensar é independência. Não adianta eu ter um serviço que ele vai impactar no funcionamento de outro serviço, que se eu mudar um contrato dele, eu vou acabar também quebrando uma série de serviços dentro do meu ecossistema. Não adianta. Microserviços, se eles são para ser independentes, a gente tem que garantir a independência, tanto no back quanto também no front. E aí tem um quarto que eu não coloquei aqui, que vai passar um pouquinho sobre essa questão da independência, que é testes automatizados. A gente tem os testes de integração, testes end-to-end, testes de contrato. Eles vão nos ajudar a garantir o contrato que a gente está passando. Eles vão nos ajudar a garantir que, poxa, se eu mudar um contrato, o serviço XPTO vai quebrar se eu mudar aquele contrato. Então, uma vez que eu tenho testes automatizados, eu consigo ter um feedback muito rápido do que eu posso mudar, do que eu preciso melhorar e do que eu não posso mudar também. Então, essas informações são extremamente importantes para a gente garantir que os nossos microserviços eles vão ser, de fato, escaláveis como a ideia que eles sejam. Opa! Deu uma travada aqui? Espera aí, gente. Falei, eu trabalho com tecnologia, mas não sei usar isso. Tá. Aqui a gente começa a olhar um pouquinho dentro do... um pouquinho como seria essa arquitetura dentro do código. Digamos que eu vou ter a minha API de produtos. E aí aqui, especialmente a parte que eu queria trazer, é essa questão dos serviços individuais. Então, eu tenho a entrada dos meus produtos, etc. Se eu tiver qualquer lógica que vai envolver mexer ali com algum usuário, etc.,
eu faço uma camada de service específica para esse usuário e qualquer coisa que for específica para produtos, etc., eu coloco numa camada específica de produtos. Eu não vou misturar esses dois. Eu não vou misturar esses dois domínios. E exatamente para a gente garantir que sempre que a gente precisar dar uma manutenção, evoluir uma feature, desenvolver uma feature, a gente vai conseguir identificar o local que a gente precisa mexer dentro do nosso código. E aí aqui a ideia é meio que ser esse diagrama do que antes da gente, inclusive, iniciar o nosso desenvolvimento, botar o nosso código, tirar o nosso código ali da mesa. Uma prática que é muito legal para a gente entender o que a gente precisa fazer e não fazer é sempre antes da gente começar a escrever a primeira linha de código, faz um código de mesa, desenha um diagrama, vai lá, pega aqui quais são os domínios que eu vou ter aqui nessa minha aplicação, o que eu preciso fazer. E aí a gente consegue ter essa visualização e, naturalmente, a hora que você vai desenvolvendo cada um dos seus códigos, vai sair de uma forma muito mais fluida. Um grande erro que a gente acaba cometendo, eu cometo em vários momentos da vida por correria, etc., eu estou olhando aquilo ali, não, eu sei o que eu preciso desenvolver, vou lá e começo a codar. Aí você começa a codar, tá, eu não sei o que eu preciso desenvolver. Aí você volta 3 passos atrás, você desfaz tudo o que você fez para você, de fato, começar. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ganhar tempo e não ganha. Código de mesa é uma prática assim, que eu super recomendo. E agora, a parte que eu acho bem interessante, que a gente precisa muito refletir, a respeito das desvantagens que a gente vai ter no microserviço. Quando a gente fala de microserviço, não é um mar de rosas, não é um mar de prata. A gente tem muitas desvantagens. Primeira delas, complexidade. A maioria das empresas que vocês forem trabalhar que tem microserviços, elas não vão ter 3, 5, 10, 20 microserviços. Vocês vão lidar com ecossistemas de 120, 250, 500, vários microserviços. A gente não consegue contabilizar os microserviços. Então, quando você tem esse mar de microserviços, esse mar de informações, como é que você vai gerenciar tudo isso? É complexo, é difícil. Você pensar também essa arquitetura, tirando essa complexidade, é um processo que exige muita conversa ali entre os times. Então, isso é uma desvantagem. Abrangência. A abrangência é um pouco do que a gente trouxe lá na questão das vantagens. Na hora que você vai fazer o teu microserviço, você tem que definir qual é o escopo dele. É a mesma questão da abrangência. E, naturalmente, a gente erra. A gente define um microserviço, às vezes, com um escopo maior, que ele vai trabalhar com mais coisas do que ele precisaria lidar. Então, isso é uma desvantagem. A gente vai ficar, poxa, e aí, o que eu faço, etc. Infraestrutura e custos operacionais. E esses dois aqui são os dois que eu mais destaco quando a gente vai falar de microserviços. Quando a gente fala, por exemplo, de um monolito, a gente está falando de uma única aplicação, geralmente numa única máquina, geralmente com um único ponto de entrada, com um único entry point. Quando a gente está falando de microserviços, a gente está falando de várias aplicações, de muitas máquinas, de muitos bancos de dados, de custo de memória, custo de processamento. Tipo, dependendo do caso, não é vantagem usar um microserviço. Qual é esse caso quando a gente olha para isso? Se eu estou começando um negócio hoje, por que eu vou me preocupar em hospedar 5 microserviços de uma vez, 5 bancos de dados, que representa custo para mim? E aí, nessa hora, a gente tem que ter a visão de negócio. Poxa, por que eu estou, sei lá, gastando $250 nisso tudo de armazenamento, se nesse momento, para mim, um único banco de dados funcionaria? Uma única máquina funcionaria? A gente precisa pensar na parte de negócios, porque não existe sistema que não dê lucro. Isso aí só no mundo que a gente está desenvolvendo lá os nossos sisteminhas, os nossos CRUDs para a gente aprender e tudo mais. Fora isso, a gente tem que pensar isso. Os usuários estão pagando, os usuários estão pagando por aquilo ali porque tem uma qualidade. A empresa precisa lucrar no final da conta. Então, são coisas que a gente precisa refletir. E eu sinto que, assim, dentro da comunidade, de uma forma geral, às vezes a gente não fala muito da parte de negócio, não olha muito para essa questão de custo. Só adota, não, microserviço é o futuro, é o agora, é o que vai resolver tudo. E não é assim que a banda toca. E quando usar? Aí aqui, como falei, é um grande depende, né? Tem um textinho bonito aqui, a arquitetura de microserviços tem seus prós e contras, não é uma bala de prata e a decisão de ser utilizada ou não passa tanto pelo aspecto técnico quanto financeiro disponível. Então, assim, a gente sempre tem que mensurar o que eu quero fazer, por que eu quero fazer e, nesse momento, é o ideal usar microserviços? Ou então posso começar com monolito e mais para frente pensar em transformar esse monolito em microserviços? A gente pode adotar essas duas vertentes. Não tem problema se a gente começar desenvolvendo um sistema como monolito. Monolito não é uma coisa que não presta, é imprestável, é inútil, é muito ruim, o processamento é devagar. Não é isso. Monolito também tem suas vantagens, como a gente viu, principalmente na parte de custo operacional.
Você vai lidar com um banco de dados, você vai lidar com uma máquina processando todas as suas informações. Se não tivesse suas vantagens, vocês acham que a Amazon, sei lá, 3 semanas atrás teria abolido os microserviços em determinados segmentos para usar monolito? E essa decisão, tenho certeza, foi por custos operacionais, foi porque estavam usando o microserviço de forma errada, estavam gastando a mais, etc. No final das contas, a gente tem que pensar tanto o aspecto técnico, o que eu quero entregar com aquele meu serviço, o que eu quero entregar com o meu produto, e aí aqui passa muito mais essa visão de uma pessoa, um pouquinho de produtos, algumas aspas, do que uma pessoa desenvolvedora. A gente sempre tem que lembrar, quando a gente está lá com uma task desenvolvendo, seja um microserviço, seja um card para o front-end, seja um input de login, tem todo um estudo do porquê que está sendo aquilo ali, a gente está fazendo aquilo. Tem todo o impacto financeiro numa empresa, num ecossistema, etc. É tudo buscando lucro, no final das contas. A gente tem que ter essa consciência. Então, a gente tem que refletir. Vale a pena agora? Microserviço? Monolito? Eu posso começar com monolito agora, mais para frente, desacoplo uma determinada dependência, vou desacoplando outra, vou criando o ecossistema ali aos poucos de microserviço. São decisões que a gente pode tomar e, repetindo, nem microserviço é a bala de prata e nem um monolito é inútil. Os dois têm seus momentos de serem usados. Cada um tem que ser usado no momento correto. A gente só tem que entender qual vai ser o momento correto e quando de fato aquilo ali vai fazer sentido para a gente. E, mais uma vez, gente, muito obrigada. Essa foi minha palestra. Minha arroba das redes sociais, Nath Souza Dev. Esse QR Code é só um link lá com todas as redes sociais, então se quiserem seguir, mandar uma DM, podem ficar à vontade. Como depois daqui eu acho que vai ter um intervalo, então se alguém quiser fazer o QIA, tem um shopping ali, pode me encontrar lá na fila, a gente super troca essa ideia. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade a todo mundo aqui da Roadsec.